Coreano. Você já viu a Coreia? Olha pra cá. Ela é linda, ela tá me ouvindo assim. A Coreia é um negocinho desse tamanho. Gente desse tamanho. Olha o tamanhozinho dela, pequenininha. Mas tu já viu o coração dos coreanos orando? São os tigres. Amém. Dá no mundo. E esse povozinho pequeno está botando asa da cabeça para baixo. Aleluia. Esse povozinho pequeno que come arroz está fazendo revolução. Eu nunca vi povo com as comidas. O frango é diferente. Eu já vi coisa, sabe, coreano comendo a figura. A sopa de alga tem mais pimenta do que sopa. Trem apimentado, você come, já fala em línguas comendo a pimenta. Mas está botando o mundo de cabeça. O chamado tigre asiático coreano. Deus tem usado os coreanos para a glória dele. Gente abençoada, gente bonita, gente cheia de Deus. Tudo pequenininho, eu acho lindo demais. Mas com o coração agigantado na mão de Deus. Querido, não temos que provar nada para ninguém e nem surpreender a ninguém, mas que Deus nos surpreenda e encontrar em nós um coração apegado à palavra. Amém. Palavra que fala, amém? Palavra que transforma, palavra, levanta a mão comigo, palavra que liberta, amém. Palavra que cura, palavra que abençoa, palavra que regenera, palavra que santifica, palavra que purifica, palavra que convoca, palavra que desperta, palavra que carrega esperança, palavra carregada de docilidade, palavra que desconstrói, palavra que constrói, palavra que abre onde não tem porta, palavra que cria ponte, palavra que desfavela a favela na alma de quem está favelado, favela que está na alma, Deus pavimenta a rua de quem não tem, Deus põe uma rua pavimentada e sinalizada no coração de quem está perdido na história de sem coração, palavra que impulsiona, palavra que gera poesia e palavra que te transforma em gente, não no diabo. Amém. Nem só de pão viverá o homem. Parece que os jovens se sentem cada vez menos atraídos a seguir a Jesus, até por conta das críticas à igreja, depressão, crise. Como ser missionário? Como ir? Se nós não vamos, se ninguém valoriza, se ninguém aplaude, se ninguém jubila, se ninguém exclama, nós deveríamos receber os missionários de fora, um tapete. Amém. Botar um tapete aí para essa turma pisar. Botar uma bacia com água aqui, botar eles sentados aqui, ó, até que um ritual simbólico, mas tirar o sapato de todos eles e beijar e lavar. Quão formosos são os pés que anuncia as boas novas da salvação. Você vai ver muito caro. Você vai ver talvez muita coisa nesses pés. O grande problema nosso, nós ficamos de nariz empinado. Mais preocupado em causar impacto e impressionar as pessoas do que em se apegar à palavra dele. Pastor Ian, e o que é que tem a ver isso com o que o Senhor está dizendo nessa noite? Bem, eu estou na primeira parte do meu sermão. Agora, não tem que ter paciência comigo. Qual é a pergunta que Jesus faz a Pedro? Lá na frente, na vocação. Qual é a pergunta? Pedro. Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Uma das coisas que mais eu olho nesse texto é: eu não posso medir a vocação pelo sucesso e nem nortear a vocação com essas irrelevâncias contingenciais. O ministério não pode ser comparado pelo sucesso. E tudo aquilo que eu acho que é relevante no vocacionado é irrelevante. Porque o relevante no vocacionado é se manter fiel ao quê? À palavra. Se manter fiel à missão. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Olha para mim. Pedro, antes de ser comissionado, antes de qualquer coisa, Jesus faz uma pergunta básica. E aí, pastor, o que mais me chama a atenção nesse sermão, nessa vocação e no perfil, não é saber se o cara é bom, é saber se ele ama a Deus. Amém. Nessa noite eu queria que você saísse daqui assim: Deus não está impressionado com os seus talentos.
Quem é que ama a Deus aqui? A grande sacada, pastor Júnior, não é saber se tu usa terno, se tu não usa, mas é a tua igreja olhar e ver como me apaixonado pela mulher que eu fiz por Jesus. Amém. A grande sacada é você me ama. O grande valor da vocação não é saber se o cara tem talentos, mas é saber se ele ama a Deus. Porque o que vai impulsionar você para o ministério, para as nações e para a igreja, não são seus talentos intrínsecos a você, mas é se você ama aquele que te chama para servir. E eu acho engraçado é que Pedro, olha para mim, Pedro não negou. Olha para mim, Pedro não negou. Deu palavrão, negou, espirrou, xingou, pisou na bola, quase que mata aquela empregada com aquelas perguntas doidas. Eu sou maluco, vai perguntar outra. O Pedro entrou na casa, xingou a mulher, ficou chateado, chorou de raiva, chorou de remorso. Aí no dia da ressurreição, batendo papo com Jesus na fogueira, depois daquele encontro magistral, olha para mim, está lá, Pedro vem, todo mundo de olho, o colégio apostólico de olho, olha, lá vai Jesus, ele vai perguntar agora Pedro morre, agora vai ser o caldo. Aí Jesus pega Pedrão, tem lá um neckfish, um peixinho assado, um negocinho, ele assiste lá na brasa e tal, e aí pega Pedro assim, cara, vem cá, aí, como é que tá, rapaz? Olha para mim, como é que tá, Pedro, beleza? Pedro, Senhor, olha Pedro demais, o Senhor é maravilhoso. Pedro, e aí, cara, como é que a sua mulher, rapaz, tá bem? E a pescaria que bacana? Não, Senhor, o Senhor viu que eu tentei, já viu que Pedro tenta provar que ele impressiona os 150 grandes peixes na rede. É aí, o colégio apostólico está todo ali, mas a Bíblia diz que ele vai e puxa a rede como? Sozinho ele pega, afinal de contas Jesus está lá, eu posso, eu puxo sozinho, eu me abro do jeito cio, eu consigo puxar para fora do barco todos os peixes desse lago, eu trago para mim, não é isso que Deus quer, uma mulher doida pela igreja, um maluco, você não pode fazer tudo, você não tem força, tem hora que você vai se arrebentar, pare e ouve o que Deus está me dizendo nessa noite, você não pode fazer tudo, porque a sacada da vida não é puxar a rede sozinho, mas é saber se você ama a Deus. Amém. Você me ama, cara. Isso desconcertou com o universo, porque Pedro esperava qualquer pergunta menos essa, e essa é a pergunta mais central na vida da igreja para quem quer pregar nas nações. Você ama essa questão, mas você me ama, porque se você me amar, você vai amar o que eu criei. Se você me amar, você vai olhar na vida com os meus olhos. Pedro, você me ama, não perguntou, você pode realizar algumas coisas, quais os resultados que você acha que vai dar na sua vocação ministerial? A América tem um problema, a América é pragmático, ele vai fazer uma coisa, é assim, já tem que dar todos os tons, os pontos, né? O cara tem que dar o referente do que ele vai fazer, olha, depois de 3 ou 4 anos, eu estarei com X almas ganhas, e o Evangelho estará pregado em tantas províncias, alguns endemoniados estarão sendo expulsos desse processo, e eu terei o resultado, assim, esse pragmatismo não funciona no reino de Deus. Pragmatismo não funciona. Vou dar uma dica: Jeremias foi profeta e não ganhou ninguém. A única pessoa que ele ganhou 40 anos era o escrivão dele, que era secretário particular que ele pagava. O cara só ouvia o sermão dele que era pago. Durante 40 anos Jeremias levou para o secretário, e porque era pago, o cara veio ouvir mesmo, fala que Deus vai ouvir. Mas ninguém queria ouvir o sermão de Jeremias. Jeremias não dava para ser pastor de igreja nenhuma, porque depois de 40 anos só teve um salvo dentro da igreja. Quem é Jeremias? Irmão, você está vendo aí o profeta Jeremias pastoreia a igreja de Iguaçu. Deus menino. É que eu quero esse homem aqui dentro. Quando passou 40 anos pregando, todo mundo vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar. Você quer um cara só falando que você vai chorar? Que resultado é esse? 40 anos com a mesma tônica, Deus vai descer o sarrafo, se arrependa, se converta, olha, a esperança de se arrepende é a esperança. Aí ninguém se converte. 40 anos, olha para mim, não tem resultados humanos, mas tem reverberações eternas. Fala para quem está do seu lado, você não tem que impressionar ninguém, você só
assim. E aí eu aprendo, pastor, que essa palavra que parece banal, destituída de significações subjetivas e objetivas, revela para mim primeiro, Pedro é convidado a amar de maneira total e plena, não para amar de maneira incondicional e ilimitada, porque o único que ama de maneira incondicional e ilimitada é Deus. Eu não consigo amar de maneira incondicional, mas Deus em mim pode. Pedro, se você me ama, pastoreie as minhas ovelhinhas. E aí a primeira coisa que eu aprendo é que missionário é ovelha também. Você pode dizer amém? Amém. Pastoreie os meus pequenos. Aí eu aprendo que Pedro, mais do que ser Pedro, tinha que ser ovelhinho. Fala para você lá dentro, você tem que ser ovelhinha, meu querido. Sabe, você é aquela coisa pequena. Fala assim, não. Fala assim, tchuque, 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 tchuque. Se pegar, quebra. Você chamar um cara que fala demais e que vai deixar de novo outro sermão pela metade. Que horas tem aí? Eu estou vendo muitas vezes se levantar. Que horas tem? Já é 10 horas. Eu falei 10 minutos, já é 10 horas. Olha só o que é que eu... Deixa eu ler isso aqui, posso ver? Pedro, ame as pessoas, olha para o pastor, ame as pessoas falhas, frágeis e limitadas. Fala comigo, Pedro, ame as pessoas frágeis, falhas e limitadas, assim como você. Assim como você. O primeiro perfil de vocacionado ele não quer impressionar. Porque a primeira coisa que eu aprendo é a seguinte: do chamado a impressionar a oração. Então eu diria o seguinte: da relevância histórica a oração. Mais do que impressionar, o vocacionado precisa aprender a orar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa resposta vem porque ele está 40 dias jejuando e ó. Fala, 40 dias jejuando e ó. Então fala para o seu irmão, da relevância à vida de oração. Mais do que ser relevante, ser um homem de oração. Fala comigo. Mais do que ser relevante, ser uma igreja de oração. Levanta a mão todas as mulheres. Fala, queridas meninas. Mais do que ser relevante, ser mulher de oração. Mão erguida, meninas. Mulher de piedade, de jejum, muito jejum, que ora e que ouve a voz de Deus e que diz para o diabo: arreda Satanás. Amém. Por isso ele é capaz de abrir mão da relevância e ir para a oração e se apegar à missão e ao projeto salvífico que é a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu deixo de ser relevante, mas não abro a mão de ser alguém que ora. A segunda verdade é alguém que é chamado a ser ovelha, porque ele vai pastorear ovelhas. Apacenta os meus cordeirinhos. Você vai cuidar de gente frágil, falha e limitado, tal qual você. Aí, ó.